aqui a igreja, chegou no meu ouvido, e hoje na hora do almoço, o Arthur expulsou a palavra para uma coisa, a ironia que se fizeram com o grupo, mas ele estava com o almoço. Mas ali ele foi que não fez na terra, aí Deus está me honrando aí, vocês falaram que era o almoço, aí ele deu um vídeo na terra e começou a falar alguma coisa. Glória a Deus. Marcos 10, 46, todos acharam? Amém. Vamos ler até o 52, passagem bem conhecida, nada de novo. Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, nos dê graça. Diz a palavra do Senhor: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. O momento agora que nós estamos lendo é o mesmo momento que Lucas, com riqueza de detalhe maior, vai nos narrar. Jesus agora está indo para Jerusalém. Jesus agora está caminhando para a consumação histórica do propósito eterno, que é a sua crucificação. Jesus está indo para Jerusalém para se entregar por mim e por você. Jesus está indo para Jerusalém para cumprir a missão que o Pai deu nas suas mãos. Jesus está indo para Jerusalém para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus agora está indo convicto da sua missão e ele fala para os seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai padecer, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, no meio dessa viagem, Jesus ele passa e entra em Jericó. Diz a Bíblia no versículo que lemos 46 que Jesus ele entrou em Jericó. Aparentemente parece que tem um intervalo aqui nesse versículo e nos dá a entender que Jesus permanece em Jericó, porque diz que eles foram para Jericó, ponto. Agora saindo ele de Jericó, e o versículo nos diz que ele saiu com seus discípulos, saiu com uma grande multidão, e Marcos diz que Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, estava à beira do caminho mendigando. Nós precisamos entender que Jericó, ela estava no caminho para Jerusalém. Por ser a última cidade, geograficamente falando, que daria para Jerusalém, as caravanas que iam até a cidade santa paravam em Jericó para se reunir, esperar umas pelas outras, para que no caminho até Jerusalém não fossem assaltadas, para que no caminho até Jerusalém não perdessem a oferta que estavam levando ao templo. E vale ressaltar que essa aqui era uma época que estava se aproximando da Páscoa, pois Jesus foi crucificado na data da Páscoa, naquela região, naquela ocasião, perdão. Então era comum que o judeu caminhasse, os prosélitos também caminhassem para Jerusalém com oferta monetária, com ofertas para levar ao templo. Então eles se reuniam em Jericó para cada um proteger um ao outro e no caminho não ser assaltado, e também seria a última cidade para abastecimento, para se abastecer de mercadoria, para se abastecer de presente para levar ao templo. Então a localização de Jericó era uma localização bem estratégica para que um mendigo ficasse ali à beira do caminho, pois ele sabia que pessoas que passassem por ali, primeiro ponto, estariam com o coração solícito porque estava indo adorar, e segundo ponto, o bolso estaria generoso porque estaria indo levar oferta até o templo. Então ele fica no local propício para receber da mão humana
de fato está nas mãos de Deus. Porque o que vem da mão do homem pode nos ajudar, mas só o que vem da mão de Deus pode mudar a nossa realidade. Então Bartimeu estava ali, mas a vida dele não mudava. Ele estava localizado geograficamente bem? Estava. As pessoas que passavam ali tinham reserva? Tinham. As pessoas que passavam ali tinham dinheiro? Tinha um coração solícito? Tinha, mas mesmo assim a vida de Bartimeu não mudava. Ele estava ali a mendigar, ele estava ali mendigando, entrava ano e saía ano, e Bartimeu estava mendigando, porque ele recebia coisas da mão do homem, pois aquilo que ele precisava só viria da mão de Deus, irmão. E eu não sei se você se encontra assim, recebendo coisas da mão do homem e fala, agora minha vida vai mudar, mas não muda, porque aquilo que você precisa é focar nas mãos de Deus, irmão. E diz a Bíblia, no versículo de número 47, que Bartimeu ouviu que era Jesus. Mas eu preciso que você frise que estava Jesus, os discípulos e uma grande multidão. E agora no versículo 47 diz Marcos que Jesus ouviu que vinha Jesus, ouvindo que era Jesus. Ele ouviu que Jesus estava passando no caminho a qual ele estava. Ele ouviu que Jesus estava passando pelo caminho que ele estava a mendigar. E eu entendo que essa não foi a primeira vez que Bartimeu ouviu falar de Jesus, porque ele não só clama Jesus, como ele também identifica Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não só ouviu Jesus dessa vez, porque ele não só clama Jesus, como ele identifica o ministério messiânico de Jesus. Então eu entendo que outras vezes ele já ouviu falar de Jesus, e agora aquele Jesus que ele ouviu falar, ele está percebendo que está passando perto dele, e tudo aquilo que ele ouviu falar de Jesus gerou a fé no seu coração, que fez com que ele clamasse a esse Jesus que ele estava ouvindo. Eu não sei você, mas quando eu ouço falar de Jesus, gera uma fé também no meu coração. E nessa noite eu estou ouvindo falar de Jesus, e o meu coração está se enchendo de fé. Mas eu não sei se o teu coração está assim, mas o meu está enchendo. E Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz, Romanos 10:17, que se nós ouvirmos falar de Jesus, a nossa fé vai aumentar, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. Então eu imagino ele ali no caminho de Jericó, que dava para Jerusalém, um dia alguém passando e falando: você ouviu o profeta de Nazaré, aquele Jesus? Ele curou a filha de Jairo, e no meio do caminho ele curou a mulher do fluxo de sangue. Aí vem outro e fala: não, isso aí é bobeira. Você não ouviu o que ele fez lá naquela aldeia, Betânia? Ele foi na casa de Lázaro, o amigo dele. Sim, ele foi lá na casa de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto e ele ressuscitou. E outro dizendo: não, você não sabe o que ele fez. Ele curou por um cego de nascença. Então Bartimeu está ali ouvindo tudo isso, e isso gerou uma fé no seu coração, e ele começa agora a clamar, irmãos. Porque a fé, ela não é só um receptáculo que vai acumular nas nossas vidas, ela precisa gerar uma ação em nós, irmão. E a fé de Bartimeu gerou a ação dele clamar a Jesus, e ele identifica Jesus e clama: Jesus, tem misericórdia de mim. E aqui agora eu começo a pregar, irmão. Bartimeu, ele está clamando a Jesus, pedindo a Jesus por misericórdia, porque ele já havia entendido que esmola da mão de homem não mudava a vida dele, mas a misericórdia da mão de Deus sim, irmão. Dinheiro não vai mudar a tua vida, mas a misericórdia de Deus sim, irmão. Bem material não muda a sua vida, mas a misericórdia de Deus sim, irmão. Bartimeu, ele tinha entendido isso, então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas diz no versículo 48 que muitos o repreendiam. Repreendiam a Bartimeu porque ele estava clamando. E o Senhor falou muito isso ao meu coração, e me dê graça para tu repetir aí. Pois muitos repreendiam porque ele estava clamando. E eu perguntei o texto: quem estava repreendendo a Bartimeu? Foi Jesus? A tua Bíblia fala que Jesus está repreendendo Bartimeu? Não é. A Bíblia fala que os discípulos estão repreendendo Bartimeu? Não fala. Possivelmente era alguém da multidão que estava repreendendo Bartimeu. Eles estavam repreendendo porque o clamor estava incomodando
Eles estavam repreendendo porque o clamor incomodava. Só que o clamor de Bartimeu não estava incomodando Jesus, que era quem estava sendo clamado. Eles estavam se incomodando com aquilo que não estava incomodando a Deus. E aquilo que de fato incomodava a Deus não estava incomodando eles. E nós precisamos tomar esse cuidado para não se tornar uma multidão, de se incomodar com aquilo que não incomoda a Deus e viver em paz com aquilo que de fato incomoda a Deus nas nossas vidas. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Isso incomoda a Deus? Não, mas isso incomoda a Deus, só eu não posso viver em paz com isso. Eles estavam clamando, eles estavam repreendendo Bartimeu porque o clamor incomodava, mas o clamor mesmo não estava incomodando Jesus. E às vezes a pessoa cai nesse erro de se incomodar com aquilo que não incomoda a Deus, consegue viver em paz com aquilo que de fato incomoda a Deus. A pessoa se incomoda com aquilo que não incomoda a Deus, mas consegue viver em paz com a mentira. A mentira incomoda a Deus. A pessoa não se incomoda com aquilo que não incomoda a Deus, mas consegue viver em paz devendo o outro, pegando dinheiro com as gotas, jogando no tigrinho, dando calote, inventando mentira, caluniando. Isso incomoda a Deus, irmão. E nós precisamos nos autoanalisar, pois Jesus diz que em proporção do meu olho, o erro é uma trave, do olho do irmão é um cisco. Eu preciso ter esse cuidado. A multidão estava ao lado de Jesus, mas estava se incomodando com aquilo que de fato não incomodava Jesus. O que incomoda Jesus no teu trabalho, você tem que ir lá e perceber e arrancar fora. O que incomoda Jesus na tua vida, na tua casa, no teu casamento, você tem que pegar e arrancar fora. E Deus nos dê graça para isso, irmão. A multidão estava aqui repreendendo Bartimeu, mas Jesus mesmo não estava incomodado com o clamor de Bartimeu, irmão. E às vezes entramos nesse erro de nos incomodar com coisas que não incomodam a Deus. O que incomodava a Cristo é Bartimeu mendigando, jogado à beira do caminho, precisando de uma mudança, e eles estavam repreendendo. E quantas vezes pessoas que precisam de uma mudança, de uma mão estendida, de uma palavra, e a gente não se incomoda com o estado de vida daquela pessoa, e a mudança para a vida daquela pessoa está em Jesus, e o Jesus que muda essa vida está na minha e na sua vida, irmão. Mas não incomoda a gente. Foi triste quando nós recebemos a notícia do amigo nosso que faleceu ontem. Eu falei: Senhor, me perdoa, pois o estado dele não me incomodava, de tanto se acostumar com a vida do cara assim. Já encontrei ele outras vezes, não convivia comigo, mas nas vezes que eu encontrei, eu não preguei para ele. E aquilo já me acostumou a ver o cara naquele estado de vida. Aí quando vem a notícia, aí você pensa: cara, o que eu fiz por isso? Não me incomodava mais, já estava acostumado a vê-lo assim, mas deveria me incomodar, deveria te incomodar. Isso sim tem que nos incomodar. Pessoas que diariamente vão sem Cristo, irmão. Isso sim tem que nos incomodar. A multidão estava incomodada com aquilo que não incomodava a Deus. E aquilo que de fato incomodava a Deus não incomodava a multidão. Faça essa análise. Não estou aqui dizendo que eu sou perfeito, irmão. Quando essa palavra veio no meu coração, passei a fazer essa análise. E hoje eu compartilhei com o rapaz que trabalha comigo isso. Compartilhei a palavra com ele, compartilhei parte dessa mensagem com ele, e falei que nós devemos nos preocupar com coisas que de fato incomodam a Deus. Então nós devemos de fato fazer essa análise. O que incomoda a Deus? Nós só vamos conhecer se nós conhecermos a palavra do Senhor, porque aquilo que incomoda a Deus está revelado na sua palavra. E agora, no mesmo versículo 48, a multidão mandando Bartimeu se calar, a Bíblia diz que ele continua clamando, irmão. Bartimeu é oprimido pela multidão. Cristo aparentemente não fala nada, mas Bartimeu continua clamando. Bartimeu, ele não parou de clamar, irmão. E eu entendo uma coisa aqui, que entre o meu clamor e Cristo me atender, sempre terão obstáculos, irmão. Mas o que vai determinar é minha fé, minha constância e o foco no Cristo. Pois a repreensão da multidão vinha para tirar o foco de Bartimeu. E quando tu se propõe a clamar a Cristo por um milagre, quando tu se propõe a clamar a Cristo por uma mudança, quando você se propõe a clamar a Cristo por um posicionamento, por uma porta de emprego, vão vir obstáculos para tirar o seu foco, irmão. Mas você precisa manter o foco no Cristo a qual você está clamando. Pois é o foco e a fé que vai te levar até o milagre.
Bartimeu não parou de clamar. Daniel não parou de orar, embora a oração dele já tinha sido escutada desde o primeiro dia, mas ele não sabia. Surgiu um obstáculo para chegar à resposta e ele continuou orando. Então nós precisamos ter essa postura de Bartimeu. Versículo 48 mostra duas posturas: a postura da multidão, que estava incomodada com aquilo que não incomodava a Deus, e a postura de Bartimeu, que mesmo tendo um obstáculo, ele não parou de clamar, irmão. Pois ele não para de clamar, pois ele sabia que em algum momento Jesus iria ouvir, porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu que Jesus curava, ele ouviu que Jesus transformava, ele ouviu que Jesus salvava. Então ele começou a clamar esse Jesus. Espera aí, se ele fez, ele ainda faz. Aleluia. E Bartimeu continua clamando, irmão. E no versículo 49 diz que Jesus para e chama a Bartimeu. Jesus agora para. O interessante é, como eu disse, aparentemente parece que Jesus não estava ouvindo, mas Jesus estava, irmão. Aparentemente possa parecer que essa demora de você ser atendido, Jesus não está te ouvindo, mas Jesus está te ouvindo, irmão. O tempo da resposta de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo, porque nós já aprendemos que Deus é atemporal. Ele já te escutou e já te abençoou, pois diz a Bíblia que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais, irmão. Já aconteceu, eu só preciso permanecer. E Bartimeu continua a clamar. Jesus para e fala: chama ele aqui, vai lá e busca ele. E diz a Bíblia que chamaram a Bartimeu. Agora a palavra não é mais uma palavra de repreensão, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de que alguém sabe que Jesus o escutou e fala: tem bom ânimo, ele te chama. Agora Jesus manda chamá-lo e eles dão a palavra, e diz a Bíblia que Bartimeu, ele dá um salto, irmão, no versículo 50. Bartimeu, ele dá um salto. Só que interessante é que Bartimeu, versículo 50, ele dá um salto, mas ele lança de si a capa. Nós já ouvimos muito falar, já sabemos, não é novidade, que o território de Israel estava subjugado por Roma. Eles tinham uma liberdade religiosa, mas politicamente eles estavam subjugados a Roma. Tem a figura do coletor de impostos, tem a figura do centurião, tem N figura política ao torno da Bíblia no Novo Testamento. E nós sabemos, ouvimos falar que para Bartimeu ter uma autorização, um passe livre para estar ali a mendigar, era aquela capa com um selo de Roma. Ouvimos falar que ele tinha autorização para mendigar, a autorização estava simbolizada naquela capa. Mas o que eu quero me ater é que aquela capa estava ligada à sua vida de mendigança. E no versículo 49 diz que Jesus para e manda chamar. Só que antes dele chegar a Jesus, ele já lança fora a capa. Quando ele vê que Jesus o ouviu, ele já entende que Jesus o abençoou. Glória a Deus. Porque antes dele chegar a Jesus, ele já entende que ele não vai precisar mais da capa, irmão. Ele joga para trás a capa e vai até Jesus. Mas peraí, o milagre nem aconteceu. Ele já se levantou tomando posse. Porque ele jogou para trás a vida de mendigança. Ele jogou para trás aquela capa. E o Senhor falou comigo que na nossa vida tem que ser assim. Antes de nós recebermos o milagre, só o fato dele nos atender, nós já devemos tomar a posse e nos comportar como se já tivéssemos sido abençoados. Glória a Deus. Você entrou aqui com um clamor? Você entrou aqui com um pedido? Já sai daqui sabendo que Deus te abençoou. Obrigado, Senhor. Já sai se comportando como alguém que já recebeu aquilo que veio pedir. Isso é fé, irmão. E Bartimeu, ele lança fora a capa. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma atitude de fé, ele tem uma atitude de obediência. Porque eu entendo o seguinte: a capa estava ligada à velha vida. E para nós caminharmos com Cristo, não dá para nós trazermos elementos da velha vida. Caminhar com Cristo é entender que coisas da velha vida tem que ficar para trás, irmão. Tem coisas que Deus vai usar de você na velha vida, como conhecimento. Por exemplo, Paulo, ele veio com uma bagagem de fariseu, mas Deus usou todo aquele conhecimento em prol do reino. Mas toda aquela turbulência, aquela violência, que ele era o opressor, ele deixou para trás. E muitas outras coisas, ele vai dizer nas
estigma que ele lançou fora por amor a Cristo. Então nós precisamos entender que então ele tem elementos na nossa vida e Cristo vai te dar sabedoria para você identificar que você precisa deixar para trás para caminhar com Deus. Para caminhar com Cristo nós precisamos deixar coisas e hábitos que não combinam com a nova vida para trás. Amém. E às vezes eu vou um pouco mais longe, até pessoas, irmão. Eu não estou falando aqui de você não ter comunhão, não é isso. Não estou falando de você não amar, não é isso. Mas você pode ter uma atitude de amor, a pessoa precisar, você abençoar, você fazer o bem, mas não precisa carregá-la para si, se essa pessoa te atrapalha na sua caminhada. Verdade. Às vezes tem pessoas que vão ser um peso na nossa vida e você fala, não, mas eu vou mudar ele, não, eu vou mudar ela, quem vai mudar é você, se você não vigiar. Verdade. Então nós temos que deixar coisas, hábitos, às vezes pessoas, aquela frase que a gente escuta muito em convenção de liderança, né? Nem todo mundo que começa contigo vai terminar contigo, e isso é a pura verdade. Nós precisamos deixar velhos hábitos para trás. E Bartimeu, ele lança de si a capa e vai até Jesus. Ele lança de si a capa e vai caminhar até Jesus, irmão. E eu te pergunto nessa noite, qual a capa você tem que deixar para trás para caminhar com Jesus? Não é para me responder, para você. Hoje de manhã eu sabia algumas capas que eu tinha que deixar para trás, peguei e joguei fora. Qual a capa que você tem que deixar para trás? Porque às vezes é tão sutil, você nem percebe, meu Deus, isso aqui está comigo há tanto tempo. Já estava com ele, sei lá quanto tempo ele mendigava. Mas ele entendeu que para caminhar com Jesus ele precisava deixar para trás. E diz a Bíblia no versículo 51, agora o diálogo, Jesus chega para ele e fala, o que queres que eu te faça? Jesus o ouviu, Jesus o chamou, agora Jesus vai dialogar com ele. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Isso traz uma chave importante para a nossa vida de oração. Quando nós chegarmos até o Senhor para orar, o nosso papel é apresentar o que e não o como. Pois se Bartimeu, Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter chegado e falado, Senhor, eu quero que o Senhor me cure como o Senhor curou o cego de Siloé. Só que dali para Siloé estava um pouco mais longe do que o cego lá. Jesus, como o Senhor curou aquele homem que o Senhor fez o lodo, eu quero que o Senhor me cure. Como o Senhor curou aquele homem que o Senhor chamou, ele me trouxe ao meu, eu quero. Não, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Então, na nossa vida de oração, o que é para nós apresentarmos a Deus? Agora, o como é só com Ele, irmão. O que é nosso para passar para Ele, o como é com Ele para trazer para a nossa vida. Não tente inverter a ordem, que você vai ficar frustrado e, além de ficar frustrado, vai perder a oportunidade de ver a mão poderosa de Deus. A irmã Raquel uma vez deu esse testemunho aqui na questão do dinheiro da venda, e às vezes acontece com a gente. Nossa, foi-se embora a esperança, e agora? Deus não vai fazer porque estava nisso. Não! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, irmão. Então Bartimeu chega até Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele prontamente responde, Rabi, eu quero ver. Ponto. Só que esse o que queres que eu te faça mostra o que Isaías disse, a mão de Deus não está encolhida para salvar. Mostra o que em Hebreus está escrito, que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Ele não é presenteador, não. Ele é galardoador, galardão maior do que presente, irmão. A Bíblia diz que Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então a Bíblia todo o tempo mostra que Deus está aqui para nós. E eu pergunto, eu estou aqui para Deus? Você está aí para Deus? Não estou falando que Deus é nosso servo, não é isso. Mas a benevolência, a misericórdia, a bondade de Deus está sempre à disposição para nos abençoar. E nós estamos à disposição para servir a Deus. Nós estamos à disposição para, de fato, trabalhar para Deus. Nós estamos à disposição para, de fato, fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus se mostrou disposto a Bartimeu, disposto a abençoar Bartimeu. E Ele está disposto a te abençoar nessa noite também. Glória a Deus! E para concluir,
Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele foi, irmão? Ele não foi, pois a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é gratidão. Ele poderia ir, mas ele seguiu a Cristo. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele foi atrás apenas da cura, mas Jesus deu a ele a cura e a salvação. Pois ele tem muito mais para a nossa vida, sempre quando nós nos aproximamos dele. A Bíblia diz que Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou, e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aí se nós voltarmos atrás, é no mesmo caminho que ele estava ali, mendigando, ele estava ali humilhado, ele estava ali sendo repreendido. Agora nesse mesmo caminho tiveram que ver ele abençoado, enxergando, salvo e exaltado pela mão poderosa de Deus. Eu não sei qual caminho você tem passado de humilhação, mas é nesse caminho com Cristo que você vai voltar por ele abençoado e exaltado pela poderosa mão de Deus, irmão. Mas isso não é para vingança, isso não é para autoexaltação, é para comprovação da fidelidade de Deus, pois ele não muda. Bartimeu foi honrado por Deus, e no mesmo caminho da humilhação, ele passou sendo abençoado. Mas para isso ele precisou ter fé, para isso ele precisou ter foco, para isso ele precisou ter perseverança, irmão. E não é fácil, não é fácil. Quem dizer que é fácil, quem falar que é fácil, não é. Pois às vezes o clamor da multidão fica maior do que o nosso. O clamor da multidão dos problemas, da multidão das dificuldades. Mas saiba de uma coisa, que ainda que o seu clamor aos seus ouvidos possa parecer que está sufocado pela multidão, no ouvido de Deus não foi sufocado. Então entrega essa palavra nessa noite. Persevere em clamar ao Senhor. Busque na sua vida aquilo que você precisa romper para caminhar com o Senhor. E busque na sua vida aquilo que de fato incomoda a Deus, para que você possa romper com Ele e agradar ao autor e consumador da sua fé. E eu agradeço meu corpo. Glória a Deus!